Vai falar de direito do consumidor aqui no estúdio. O Procon divulgou uma lista com ranking das 50 empresas que tiveram o maior número de reclamações registradas junto ao órgão. Quem conversa com a gente é o Edmar Rosa, que é o gerente do contencioso do Procon Goiás. Boa tarde, bem-vindo. Muito boa tarde, uma satisfação poder estar aqui informando e orientando a todos os consumidores goianos. Obrigada, Edmar. Vamos começar falando em que período que foi feita aí, que foram feitas essas reclamações que constataram essas 50 aí mais reclamadas. É importante a gente esclarecer porque o decreto federal estabelece que todos os órgãos de defesa do consumidor, eles devem divulgar anualmente uma lista das empresas mais reclamadas, que é a popular, a famosa lista negra. Certo. O Procon Goiás, para ajudar, para beneficiar o consumidor, faz essa divulgação dessa lista mensal. Ah, então essa é do mês passado, mês de abril. Exatamente. Essa lista divulgada que já está disponível, o consumidor pode acessar, está no site do Procon Goiás, é referente ao mês de abril. Tá, e como é que foi feita essa lista, assim? O que consta nela? Todos os consumidores que por alguma razão se deslocou até o Procon para realizar algum tipo de reclamação, uma má prestação de serviço ou o não recebimento de um produto que ele adquiriu e não recebeu, todos os consumidores que foi até o Procon, que utilizou algum canal de atendimento, é contabilizado para compor esses números que estão na lista. Eu estou te falando porque eu estava dando uma olhada na lista, mas parece que são duas listas, não é uma lista só. É isso que eu queria que você explicasse para as pessoas poderem entender o que tem lá. Exatamente. A primeira lista diz respeito à quantidade de reclamações. A segunda é aquilo que efetivamente se tornou um processo. Porque é importante a gente ressaltar que por volta de 86% das demandas recebidas no Procon Goiás, das reclamações recebidas, 86% geralmente é solucionada no contato prévio, naquele contato telefônico feito por um atendente do Procon Goiás. Somente o restante disso aí, esses 14%, é que efetivamente acaba se tornando um processo administrativo, que é o caso da segunda lista. No ranking geral, as 4 primeiras colocações são de empresas de telefonia. Não é nenhuma novidade para a gente. Mas isso não é só de agora. As empresas de telefonia elas já vêm ocupando a liderança aí, o auge, a pole position, hein, Netão? Fala aí pra gente, Edmar, quais são as 3 primeiras aí, as top 3 aí, no caso da reclamação? Quais são? Não é segredo, igual o Túlio comentou aqui. Quais são? Quais são? Está na lista. Quais são? Não é segredo para ninguém, mas assim, a questão das 5 primeiras posições geralmente são ocupadas pelas mesmas empresas. Elas simplesmente revezam de posição entre si. Daí ela quer ser a primeira, falou, não, você é a segunda, deixa você a primeira. Quais são? Não é nenhuma novidade. Em primeiro lugar, nós temos a Claro aí, que é com uma quantidade de 464 consumidores que reclamaram contra a Claro. Palmas para Claro, parabéns, primeiro lugar, Claro. Desculpa, só uma correção. O primeiro lugar é da antiga Oi, né? Então, parabéns, antiga Oi. Oi SA. A Claro SA que está ocupando a segunda posição. Que maravilha. E a terceira? A terceira posição é ocupada pela Telefônica Brasil SA, que no caso é a Vivo, e a TIM ocupando a quarta posição. Agora, dos que viraram processo? Quem está no primeiro lugar de ser processado aí? Em primeiro lugar, eu não tenho comigo aqui agora o ranking da quantidade de processos. Mas a lista mudou. É uma delas, sim. Mas a lista muda. Muda sim, porque não necessariamente a quantidade de reclamações aqui quer dizer que foi a mesma quantidade de processos. Nesse ranking de processos instaurados que eu estava lendo, a lista mudou bastante. Significa, então, que aquelas empresas conseguiram sanar os problemas? A grande maioria das vezes, sim. Porque nem sempre a primeira opção que está, no caso que a primeira posição que está sendo ocupada pela Oi, nem sempre quer dizer que ela vai ser a primeira lá com a quantidade de processos. Basta ela resolver os problemas. Exatamente. Às vezes pode ser uma empresa que está quase no final da fila aqui, que ela acaba ocupando a primeira posição na quantidade de processos. Porque infelizmente nós ainda temos empresas que não respeitam, não dá muita bola, eu diria, para o consumidor, mesmo com a intervenção do Procon. Mesmo quando o consumidor vai lá, o consumidor reclama, ainda Como é que funciona? Como é que funciona? O consumidor vai, dá uma queixa, e como é que o Procon age? Geralmente, essa lista de processos que a gente tem aí significa que a empresa teve pelo menos 3 oportunidades para resolver o problema do consumidor. O consumidor, primeiro, ele se dirige ao Procon, faz uma denúncia, uma reclamação por alguns dos canais de atendimento. Após é feito o contato prévio de um atendente do Procon Goiás. Não havendo a solução desse problema, é feita uma CIP, a Carta de Investigação Preliminar. Isso é encaminhado para a empresa de forma eletrônica, né, ou às vezes via correios também.
tudo isso é encaminhado. A empresa tem um prazo para responder à solicitação, à reclamação do consumidor. Isso não ocorrendo, poderá ser marcado também uma audiência de conciliação. Ou seja, a empresa é notificada para vir... Chance. Exatamente. Ou seja, só se torna um processo administrativo quando a empresa teve toda a chance de resolver o problema do consumidor, mas mesmo assim ela ignorou. E qual é o objetivo, Edmar, do PROCON com essa divulgação dessa lista? É botar o consumidor para correr na hora que ele olhar, não quero mexer com essa empresa, ou ver se a empresa acorda e fala, não, deixa eu tomar uma atitude porque está feio isso. Qual que é o objetivo? Isso traz um reflexo positivo muito bom pela ótica do direito do consumidor. Por quê? Isso favorece o direito de escolha do consumidor. Quando o consumidor tem acesso a essa lista, que ele vê, mas peraí, eu preciso contratar um plano de telefonia, certo, e essa empresa que eu quero contratar figura na primeira posição das empresas mais reclamadas, obviamente que isso aqui vai influenciar diretamente no direito de escolha dele. Então seria importante, antes do cliente escolher qualquer empresa, ele entrar no site do PROCON e pegar essa lista? Com certeza, sem dúvida nenhuma. Todos os meses o PROCON divulga o ranking das empresas mais reclamadas e o consumidor pode ter acesso e, obviamente, escolher a melhor empresa com que ele queira contratar. E desses processos que são instaurados assim, normalmente o consumidor chega a sair satisfeito no final da decisão? Ou aí o PROCON já não... Tipo, já lavou as mãos, já entrou para lá, já não é mais... São situações distintas, porque, veja bem, quando é constatada a violação ao direito do consumidor, o PROCON instaura um procedimento administrativo e realmente foi constatado que houve a violação, será aplicada uma sanção administrativa, geralmente uma multa. Essa multa não é revertida em favor do consumidor, mas nada impede de o consumidor já ingressar no judiciário, que seja na justiça comum, que seja através dos juizados especiais, pleiteando uma reparação de danos, né? E com essa decisão administrativa do PROCON, que impôs sanção administrativa à empresa, isso só fortalece o conjunto probatório dele. Da causa, no caso. Exatamente. Muitos desses serviços das empresas, vamos pegar as de telefonia que estão aí no topo, são por conta dos serviços. O serviço é ruim, não oferece o que a pessoa contratou. As empresas de telemarketing, elas estão ali, chega lá no primeiro sempre, porque é um saco. Pelo amor de Deus, ninguém aguenta esse povo ligando para todo mundo. E é uma vez, duas, três e à noite, agora eles não têm horário para ligar. Eu tenho certeza que pessoal do telemarketing, nada quem trabalha com telemarketing, ok? Que fique bem claro, mas que é um saco, é horrível isso. Quando que o pessoal do telemarketing fere ali os direitos do consumidor? É importante ressaltar, Túlio, nós temos um projeto de lei... O pessoal do telemarketing te ligou? Sempre. É muito sempre. ruim. É muito comum, quem nunca passou por isso, né? Mas temos um projeto de lei aqui na Assembleia Legislativa para alterar uma lei já existente, mas simplesmente para falar qual que seria o horário que as operadoras de telemarketing, inclusive cobranças, poderiam ligar, né? Mas outro fator que é importante a gente ressaltar, porque nós temos no estado de Goiás uma lei que proíbe a operadora de telemarketing de te ligar para oferecer produtos ou serviços. Não, tinha que proibir também de ligar para cobrar a gente. Se não pagou, por que tem que ficar ligando para a gente? A gente sabe que não pagou. Ô, Edmar, e eu aproveitei para abrir aqui o site do PROCON enquanto isso e peguei essa lista dos processados. Gosto disso. Olha só, número 1 não foi uma de telefonia, está escrito aqui Caixa Econômica Federal. Exatamente, a Caixa Econômica Federal figura na 7ª posição, por exemplo. E ela no de processos instaurados é a primeira. Exatamente. Aqui, e a Ocean Air, Linhas Aéreas, 2º, Banco Itaú, 3º, Banco Bradesco, 4º, Atim vem 5º. Lembrando que a Ocean Air é a Avianca, né? A grande quantidade de reclamações. Quebrou Fica agora, tranquilo que né? vai subir. O avião não está subindo mais, não, mas essa foi excelente, eu adorei, eu gosto desse tipo de piadinha. Não, prepara que a Avianca vai tomar o primeiro lugar, em breve, por causa desse tanto de problema, né, dona Karina? Possivelmente. Não é verdade. Ô, Edmar, muito bom você ter estado aqui com a gente. Se você ficou curioso, quer aí ficar mais esperto com relação às empresas, os serviços que você contrata, é só entrar no site do PROCON. A gente tem o site do PROCON, qual é, Edmar? www.procon.go.gov.br. Se vocês me permitem, só para a gente complementar a respeito da lei do bloqueio de telemarketing. Nossa, falando nisso, outro dia você viu que tinha um de São Paulo me ligando aqui na hora do jornal. Eu falei, não é possível um negócio eu só não atendo porque eu não conheço ninguém de São Paulo, então não atendo. É um serviço disponível também na plataforma do PROCON Web. O consumidor ele pode acessar o site do PROCON Goiás
Goiás e lá facilmente ele vai identificar a plataforma do Procon Web. Ali ele pode cadastrar até 3 números de sua titularidade, 3 números vinculados ao seu CPF. Pode ser móvel ou fixo, tanto faz. Após o 30º dia, ele não poderá, as empresas que ligam para oferecer produtos ou serviços, não poderá mais ligar para o consumidor. O cadastro é gratuito, tanto para as empresas quanto para o consumidor. Bacana. Tá certo. Muito obrigada, então. Obrigado, Valeu Gilmar. demais você ter vindo aqui trazer esses esclarecimentos Esclareceu para a muito gente. pra gente. Muito obrigado, uma enorme satisfação novamente estar aqui em nome do Procon Goiás para orientar e esclarecer a todos os nossos consumidores aí no estado de Goiás. Daí, Volte antes quantas da gente vezes seguir quiser. com notícias,